Saudações fraternas, mais uma vez aqui estamos reunidos, junto com o Grupo Espírita Francisco de Assis, para darmos prosseguimento à apresentação das nossas palestras à luz da doutrina espírita. E hoje, quem nos falará será o nosso companheiro Renato Sanches, do Grupo Espírita, do Centro Espírita Regeneração, e o título da palestra será A Missão do Homem Inteligente na Terra. E antes que possamos passar a palavra para o Renato, vamos então fazer a nossa página e a nossa prece. A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 97 e o título é Amas o Bastante? Perguntou-lhe terceira vez Simão. Simão, filho de Jonas, amas-me? Isso está em João, no capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado ao apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não perde informação do discípulo. Com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E assim, Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus Cristo, Mestre e Guia, bússola norteadora do nosso caminhar, que a sua paz esteja conosco, que a sua boa energia que verte do alto em nossa direção possa nos guiar para que consigamos trilhar o caminho de encontro a Ti, Senhor. Que possamos perpassar por esses tempos tão difíceis, mas que, vestindo certamente a camisa do amor, vestindo essas vestes de paz, de harmonia, de encontro a Ti, certamente estaremos mais bem preparados para o que nos espera na vida. Que a sua luz e o seu amor possa nos iluminar, possa nos conduzir e possa estar sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãos e irmãos, que Jesus nos abençoe em sua infinita bondade, a fim de que possamos estudar e refletir, sobretudo com o coração, em torno do tema de hoje, que consta do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13, a missão do homem inteligente na Terra.
Inicialmente, é importante nós recordarmos que a mensagem de Jesus é um convite que ecoa em nossas almas até os dias atuais, convidando-nos, sobretudo, a que nós utilizemos as nossas faculdades, os nossos potenciais, em favor do progresso do nosso amado planeta Terra. Em favor do nosso progresso e em favor do progresso do nosso amado planeta. E nesse sentido, em sua trajetória, ele se dirige ao poder político, ele exorta a aristocracia religiosa e também, como não poderia deixar de si, ele também endereça o seu convite à inteligência, ao conhecimento, a fim de que essas potencialidades sejam direcionadas em favor dos desígnios divinos, da providência divina. Então toda a trajetória dele é o convite que Kardec renova, que o Espiritismo renova, endereçando ao homem sofrido e atribulado esse convite amoroso, a fim de que nós possamos efetivamente compreender a nossa destinação de espíritos imortais, a fim de que nós possamos compreender, sobretudo, que todos os potenciais que temos à nossa disposição devem ser direcionados no caminho do bem, no caminho da virtude, no caminho do bem comum, em favor do nosso e do progresso de todos indistintamente. E para que possamos também bem ilustrar a importância dessa advertência que Kardec indica no item 13, recorremos à obra de Paulo Estevão, a um trecho específico dessa obra que retrata a visita de Paulo a Atenas, no final da sua segunda viagem missionária. Fragmento esse também retratado nas epístolas de Paulo, em que, em resumo, narra Emmanuel que Paulo nutria uma expectativa singular em relação à visita a esta cidade. Cidade famosa pelos filósofos da antiguidade. Cidade essa que bem representava a aristocracia intelectual do mundo antigo. Se Roma poderia ser reconhecida como a aristocracia política, Israel como a aristocracia religiosa, sem dúvida que a Grécia, Atenas em particular, é reconhecida como a aristocracia intelectual do mundo antigo. Nesse contexto, Paulo alimentava a acentuada expectativa em relação aos frutos espirituais que ele poderia recorrer nessa trajetória. E assim ele faz. Ele viaja até essa cidade e lá chegando ele, em duas ocasiões, ele prega em praça pública. Na primeira delas, ele é recebido com indiferença, ele é recebido com um sentimento de estranheza e ele fica profundamente decepcionado com o resultado da sua iniciativa. Mas como Paulo era um trabalhador valoroso e ardoroso, ele não desiste. E com muita insistência ele consegue, através de um conhecido seu, ele consegue ser levado ao Areópago, que era mais ou menos o conclave dos homens mais sábios da época, naquele contexto histórico. E lá chegando ele começa a sua exposição, causa inicialmente uma boa impressão na sua assembleia, mas quando ele inicia falando da imortalidade do espírito, falando do Cristo redivivo, as pessoas, uma a uma, saem com sarcasmo, com deboche, algumas com gargalhadas, segundo a narrativa de Emmanuel, o que causa uma profunda impressão de desgosto na alma vigorosa do apóstolo dos gentios. Pois bem, nesse contexto, Paulo então reflexiona, pensa, buscando uma conclusão que explicasse a razão do seu fracasso.
Nessa cidade, em Atenas, ele não consegue fundar nenhuma igreja. Poucos simpatizantes se interessam pela anotação dos pergaminhos. E ele chega à conclusão que se Atenas se caracterizava pela cultura, pelo vigor da inteligência, ela estava enrijecida, segundo a palavra do Emmanuel, na morte intelectual. Então essa advertência toda é oportuna porque de que adianta nós conquistarmos a inteligência e o conhecimento se nós não temos um coração vinculado a Deus? De que adianta os títulos acadêmicos? De que adianta as honrarias que o mundo nos oferece se nós não trabalhamos pelo próximo? Se na pauta dos nossos interesses e das nossas aspirações cogitamos exclusivamente das conquistas de cunho pessoal, em detrimento daquelas que honram o sentimento de solidariedade e de amor, que podem efetivamente promover o nosso progresso e o progresso da coletividade. Kardec coloca no item 13 do capítulo 7 uma mensagem que é endereçada ao espírito do século XIX, na esteira das revoluções, na esteira das culminâncias do iluminismo, não é isso? É bom que isso fique bem contextualizado. No contexto em que a ciência ela se liberta da hegemonia do poder religioso, mas esse movimento vai ao extremo, segundo a compreensão precisa de Allan Kardec, pois que o conhecimento e a ciência se voltam contra Deus, contra a ideia religiosa que fortalece o homem e que o prepara para a vida, com recursos valiosos que o conhecimento e a ciência não têm condições de oferecer. Pois bem, então em síntese, esse item ele traz que ele nos oferece para a reflexão a certeza de que o progresso espiritual da Terra depende de cada um de nós. E não há como conquistarmos o progresso, não há como nós nos melhorarmos a nós mesmos, se não amarmos a Deus e ao próximo. E todas as faculdades, todos os potenciais que nós conquistamos ao longo da nossa trajetória, a exemplo da inteligência e do conhecimento, a exemplo do poder, a exemplo da expressão da riqueza, de nada ela nos vale se nós não amamos a Deus e ao próximo. Pelo contrário, elas se transformam em obstáculos quase que intransponíveis, porque elas são as sementes deterioradas que fazem nascer, que fazem vicejar, nascer e crescer na intimidade de nossas almas o orgulho e o egoísmo. Fechando-nos, não é isso? Criando um obstáculo invencível a que nós possamos estabelecer em nossas almas o sentimento da vera fraternidade. Por isso que esse capítulo ele se direciona, e em particular os seus itens, em particular este item, se direciona à orientação sagrada para que nós possamos conquistar a humildade, vencendo o orgulho e o egoísmo, amando a Deus e ao próximo, e assim contribuindo com os espíritos superiores, com Cristo, para o progresso espiritual do planeta Terra. De nada adianta a inteligência, de nada adianta o conhecimento, se nós não sabemos amar. Pois bem, então agora vamos percorrer os fragmentos do item 13 e à medida que nós, à medida dessa trajetória, nós vamos levando adiante as nossas reflexões. Pois bem, então diz Allan Kardec: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. O oráculo de Delfos declara que Sócrates era o mais sábio dos homens. Pois bem, vocês me perdoem. A primeira retificação que eu tenho que fazer aqui é que o capítulo 7, ele na verdade é uma mensagem, é um comentário não de Allan Kardec, mas sim do espírito Ferdinando, o espírito protetor, em Bordeaux em 1862. Vocês me perdoem.
Então, Ferdinando, né, vamos percorrer os fragmentos do texto, da mensagem do espírito protetor Ferdinando, que ele inicia assim: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. E a mais pura verdade. Mesmo que fôssemos sumidades, autoridades incontestáveis numa determinada área de conhecimento, a grande realidade é que nós só conheceríamos uma parcela insignificante da realidade que nos circunda. Só teríamos autoridade num espaço ínfimo, se nós refletirmos na grandiosidade da vida e da existência. Então, nós não temos, de maneira alguma, o direito de alimentarmos orgulho ou a vã pretensão pelo pouco que conhecemos, pelo pouco que acumulamos. Não é isso? E basta lembrar da atitude do filósofo Sócrates, quando o oráculo de Delfos declara que ele era o mais sábio dos homens. E os seus circunstantes da época, impressionados, questionam a Sócrates por que o oráculo de Delfos havia indicado ele como o homem mais sábio daquele período. Ele responde: porque eu reconheço a minha ignorância. Eu sei que nada sei. Não é isso? Dando um ensinamento claro e vigoroso de que de nada adianta o acúmulo de conhecimentos e de experiências se ele não vai libertado do orgulho e da vaidade, que termina por impor uma cegueira espiritual, impedindo por completo o discernimento, o bom senso e, sobretudo, o desenvolvimento dos sentimentos legítimos, que realmente nos conferem uma qualidade excelente de amar e de sentir. No livro Obras Póstumas, na primeira parte, tem o texto que trata do orgulho e do egoísmo. E um fragmento desse texto diz o seguinte: a causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. E há realmente um grande perigo quando nós acumulamos conhecimento, o perigo de que nós nos sintamos superiores ao próximo. Esse risco, esse perigo, esse tóxico que nos impede de compreender que nós somos todos iguais perante a Deus, indistintamente. Não importa a nossa condição, não importa a nossa posição no mundo, não importa as funções que exercemos na pauta das nossas atividades diárias, nós somos iguais perante a Deus. Com o objetivo claro, segundo os ensinos dos espíritos superiores, de nos melhorarmos. E nesse sentido, a inteligência ela não pode ser essa armadilha que nos induz à falsa e à ilusória crença da superioridade individual. Pelo contrário, ela deve ser um instrumento sagrado colocado à nossa disposição, à disposição da humanidade inteira, para que saibamos trabalhar em prol do progresso. E é bom que se fale que essa mensagem, esse título, ele se aplica à humanidade como um todo. Porque no nosso estágio atual, evolutivo, histórico, sociológico, nós estamos numa condição de um acúmulo expressivo de conhecimentos, de um avanço tecnológico formidável, de um progresso espantoso em todos os terrenos, em todas as fronteiras da ciência. Mas, em que pese todo esse progresso, nós ainda estamos indigentes. Nós somos indigentes nos nossos potenciais de espíritos imortais, de amar, de compreender, de nutrir a verdadeira solidariedade, de perdoar. Daí porque essa advertência ela é mais do que atual. Prossegue então Allan Kardec no livro Obras Póstumas, primeira parte. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea. Naquele que nada vê diante de si, atrás de si, nem acima de si, o sentimento da personalidade sobrepuja, vence e o orgulho fica sem contrapeso. Ou seja, ainda aí o excesso de vaidade e orgulho
Quando o homem compreende, como o homem não bem compreende, que a inteligência ela tem um conteúdo ético, um conteúdo existencial, direcionado ao progresso da sociedade como um todo, ainda aí ele se concentra na vida presente, o materialismo. Quando nós nos concentramos na vida presente, não reconhecemos a importância do passado e em especial do futuro, do nosso futuro espiritual, e concentramos todos os nossos objetivos e aspirações na vida presente. Buscamos a pauta das realizações humanas do imediatismo. Não que elas não sejam excelentes, não que elas não sejam importantes. O progresso que fazemos nas nossas carreiras, o progresso que fazemos na área de conhecimento a que nos dedicamos, nas experiências que acumulamos, são veneráveis, são importantes, sim, mas não devem receber primazia em detrimento da nossa realidade real de espíritos imortais que nós todos somos. De espíritos imortais que estamos reencarnados. Abençoada doutrina espírita que nos situa numa latitude abençoada e sagrada, que nos permite contemplarmos o futuro, que nos permite que os imortais venham e, pelo testemunho vigoroso de suas narrativas, deem a nos compreender que nós permaneceremos vivos após a morte do corpo físico, encontrando no plano espiritual todas as nossas realizações. E de que adiantará as nossas realizações no campo do conhecimento e da inteligência se nós retornarmos ao plano espiritual sem perdoarmos, nutrindo animosidades e adversidades, retornarmos ao mundo espiritual sem conquistas apreciáveis no terreno das virtudes, voltaremos fracassados por um plano espiritual. Daí a importância de que nós não nos envenenemos com o conhecimento, com as nossas conquistas na área do conhecimento. Então, voltando ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis, a inteligência para o bem de todos. A inteligência tem um fundo ético, assim como todos os valores que estão à nossa disposição. É assim nos ensinam os espíritos superiores. Assim nos ensinou Jesus, assim recorda Kardec. O dinheiro, o poder, o prestígio, a inteligência são instrumentos que Deus, a providência divina em sua infinita misericórdia, coloca em nossas mãos para que possamos acertar com o Evangelho. Para que esses instrumentos não se tornem elementos de autodestruição, associados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ressecando por completo os potenciais, as oportunidades que a divina bondade nos oferece para que nós possamos fazer algo de útil, de bom, ajudar ao próximo, para que nós possamos nos abster de cometermos equívocos na nossa trajetória, influenciando o próximo com as nossas opiniões. Isso. Então, sobretudo, temos que nutrir gratidão a Deus, que tudo nos oferece em favor do nosso e do progresso coletivo. E a inteligência, o conhecimento, elas estão intimamente vinculadas aos potenciais que permitem à mulher e ao homem conquistar a verdadeira sabedoria. Se conquistar e não somente conquistar as coisas exteriores, que não, em verdade, não são suficientes em si mesmas para que nós conquistemos a nós mesmos. No sentido que o Evangelho nos ensina, que o Evangelho, a infinita bondade divina, nos orienta. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga as entidades venerandas. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Equivale a dizer, de que maneira nós, todos nós indistintamente,
cada qual com o seu potencial, cada qual com as suas possibilidades, podemos contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que nós compreendamos onde se encontram os nossos verdadeiros interesses. Daí porque a força, por vezes, quando compreendido de forma pervertida, a inteligência faz com que nós concentramos os nossos interesses nas nossas necessidades imediatas, em detrimento do que é belo, do que é bom e do que é justo. Prosseguem os espíritos superiores. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E um exemplo categórico, um exemplo bem categórico que nós temos condição de recolher da nossa atualidade diz respeito ao uso das redes sociais. Não é isso? Quantas pessoas inteligentes e bem aparelhadas de conhecimento e que se dedicam dia após dia à guerra, ao cultivo dos sentimentos pervertidos, à animosidade, à divisão. Isso nós vemos nas redes sociais. A utilização de uma ferramenta sagrada, se direcionada à promoção do conhecimento, da informação, à aproximação de mulheres e de homens, à consolidação da solidariedade, mas que, mal versada, utilizada de forma deturpada, em nome da vaidade, do orgulho e dos interesses mesquinhos que ainda alimentamos, ela acaba por semear a discórdia, o ressentimento, o divisionismo, criando assim um obstáculo bem difícil para o nosso progresso, criando um fator comprometedor para o nosso progresso. Voltando ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. É o papel desempenhado pelos líderes, não é isso? Seja no terreno da religião, seja no terreno da política, seja no terreno da filosofia. O papel desses vultos é desenvolver, é sinalizar, é utilizar a inteligência em favor do progresso, em favor da ideia de Deus, daquele que perdoa, daquele que nos fortalece, daquele que nos ampara. E não em detrimento das nossas reais aspirações de espíritos imortais que somos. Então, essa missão, delegada, claro, aos espíritos de vulto, cuja mensagem tem uma capacidade de repercussão ampla no seio da sociedade, mas é uma missão também que Deus concede a cada um de nós. Espíritos reencarnados, anônimos, reencarnados na atual fase da nossa trajetória evolutiva. É uma missão também que está conferida a nós para que nós possamos dispor dos nossos potenciais em favor do progresso, em favor da difusão das mensagens de esperança, de otimismo, que realmente edifiquem e auxiliem a atribulada trajetória da nossa humanidade, que tem muito conhecimento, está inchada de conhecimento e de experiência, mas ainda profundamente necessitada de virtudes, de bons sentimentos, de amor ao próximo, de perdão, de caridade, de solidariedade, de todos esses sentimentos indispensáveis à nossa real felicidade. Prosseguindo em obras póstumas, voltando a obras póstumas, diz o seguinte Allan Kardec: dessas causas, a principal reside evidentemente na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é.
e não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Esta é a razão porque atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Então, não por outra razão, voltando ao Evangelho, Ferdinando nos adverte que a enxada que o jardineiro, num símbolo, a enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre carvar a terra? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da ideia, da sua inteligência para destruir a ideia de Deus, da providência entre seus irmãos? Exatamente, o avanço das ideias materialistas que tentam efetivamente afastar o homem de Deus. Mas o que é mais triste, nós encontramos também muitos exemplos no terreno da religião que também comprometem a crença do homem em Deus. E nesse sentido, eu pesquisei, encontrei aqui no livro Vinha de Luz, um texto do Emmanuel que bem exemplifica essa questão. É o item 33, capítulo 33 do livro Vinha de Luz. Não é isso? A mensagem Vê, pois. Então, Emmanuel diz o seguinte: a ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Olha a inteligência que o Emmanuel estabelece logo de início. A ciência e sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. É preciso luz divina em nossas existências. E nesse capítulo essencial da conquista da luz divina, em que todos nós estamos empenhados, com o amparo sagrado da doutrina espírita, a inteligência e o conhecimento são instrumentos que estão à nossa disposição, que devem estar a favor do nosso progresso, a favor da caridade, a favor do auxílio ao próximo, em luta constante e encarniçada contra o egoísmo, contra a vaidade, contra a prepotência e a pretensão que ainda existem em nós. Então não pode, de forma alguma, segundo a lição dos espíritos superiores, segundo a lição de Jesus, segundo o ensinamento de Kardec e do espírito Ferdinando, esses potenciais não podem jamais estarem a favor de nós mesmos, do ponto de vista do individualismo, do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Emmanuel fala de forma categórica: não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina, e a luz divina só a alcançamos com o exercício do amor. Só a conquistamos com as virtudes que exercitamos pouco a pouco, superando em nós os nossos velhos fantasmas, as nossas ancestrais limitações, as fragilidades que ainda assinalam as necessidades do nosso progresso. Prossegue Emmanuel. Há homens que num instante apreendem
toda a extensão de um campo. O raciocínio rápido, a habilidade. Conhecem-lhe, a terra e identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Então, a mensagem, o símbolo que o Emmanuel nos oferece nessa mensagem, com referência ao campo, em comparação àquele que vê, compreende, identifica, raciocina, em bases de sagacidade, mas são poucos aqueles que se dispõem a trabalhar pelo campo. Muitos de nós identificamos pelas potencialidades que a divina bondade nos permite cultivar, identificamos os seus potenciais, identificamos as facilidades que o campo pode nos oferecer e identificamos o filão de riqueza material que ele pode proporcionar. Muitos de nós nos aventuramos a essa conquista, a esse gênero de conquista, mas poucos de nós dispomos a trabalhar pelo campo, em favor do campo, amando-o e, sobretudo, compartilhando os benefícios sagrados que o campo nos oferece com o nosso próximo. Aí está o ensino, não é mesmo? Aí está de forma muito clara e evidente o ensino entre aquele que se beneficia e aquele que compreende que a sua trajetória está vinculada ao progresso seu, mas sobretudo do próximo. Nem sempre, prossegue Emmanuel, nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. E é esse o convite que Jesus nos endereça. É esse o convite que o Espiritismo renova em nossas almas sofridas e atribuladas, a fim de que nós possamos promover uma ação construtiva com a luz divina, remodelando esses interesses a fim de que possamos trabalhar em favor de Deus, do próximo, conquistando a verdadeira felicidade, conquistando a verdadeira satisfação, pondo de lado as divergências, os antagonismos e trabalhando em favor do Evangelho. Emmanuel prossegue: raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Repetindo, vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. A verdadeira claridade é aquela que vem da luz divina. E a luz divina só se estabelece na nossa trajetória quando nós nos dispomos a amar em todas as expressões da nossa caminhada, perdoando, esquecendo, tolerando e identificando que as dificuldades e o mal, e muitas, se não na maioria das ocasiões, estão em nós mesmos, lutando, dando bom combate contra essas deficiências, para que a luz divina realmente resplandeça diante dos nossos olhos, para que a claridade deturpada, que é a cegueira espiritual, que é aquela oriunda da vaidade, do orgulho e do cultivo de todos os potenciais que Deus nos oferece em benefício próprio, em detrimento do próximo e detrimento da verdade, para que essa cegueira espiritual não comprometa o nosso progresso. É isso. Para que essa cegueira espiritual não atravanque as nossas conquistas. Para que a cegueira espiritual não nos envenene. E para finalizarmos, do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem
tem um trecho que ele fala sobre o tóxico do intelectualismo, para fecharmos as nossas reflexões, para concluirmos as nossas reflexões. Então, Emmanuel descreve o seguinte: nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturadas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais, porquanto hão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis, entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes, cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. A palavra do Emmanuel é vigorosa, não é isso? Encastelados por vezes em que nos encontramos na nossa ilusória sensação de superioridade, por conta dos potenciais que a vida nos oferece para o nosso progresso, envenenados nesse particular pelo tóxico do intelectualismo, da vã pretensão de que estamos numa condição excepcional, nós nos encastelamos no oásis que é pura ilusão, ignorando a caravana inumerável daqueles que têm fome e têm sede, transitando sobre as areias ardentes da vida de relação. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a doutrina espírita nos fortaleça ainda mais, para que possamos ter uma visão de futuro lúcida, para que possamos conquistar essa visão de futuro que nos permite situar os nossos interesses de conformidade com os interesses da divina bondade, auxiliando o próximo, lutando contra nós mesmos no capítulo das nossas imperfeições, colocando à disposição do próximo, da sociedade, as nossas faculdades, as nossas possibilidades, todos nós indistintamente a temos, em favor do progresso e da conquista da felicidade real e verdadeira. Que Jesus nos abençoe então, meus irmãos, e que Ele nos fortaleça sempre, hoje e sempre. Na sequência, a prece de encerramento. Vamos então fechar os nossos olhos e levarmos os nossos pensamentos a Deus nesses dias difíceis para todos nós, a fim de que a sua luz resplandeça em nossos horizontes de realização, Jesus, visitando a cada um dos nossos lares, permitindo que os bons espíritos nos encorajem, para que a tua luz, divino amigo, alcance os escaninhos profundos de nossas almas, afastando o pessimismo, afastando as emoções desencontradas, a fim de que a sintonia com as esferas mais elevadas permita que cada um de nós assimile as energias sagradas do seu amparo e do seu amor infinitos. Que essa luz, Jesus, envolva cada um de nós, favorecendo-nos para que possamos cultivar a cada dia os bons sentimentos, a cada dia a luta contra as nossas imperfeições, que são muitas ainda,
dando bom combate a cada uma delas, alicerçando, Jesus, o teu Evangelho na intimidade mais profunda de nossas almas e colocando à disposição da divina bondade as nossas possibilidades. Pequenas, é verdade, mas colocando, Jesus, com humildade as nossas possibilidades, que todos nós a temos, em favor do progresso. Agradecemos, Jesus, pela doutrina espírita, pelo Consolador que você enviou para que ele nos fortaleça e nos ampare. Muito obrigado, divino amigo. Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Que assim seja.